Olá, gente. Então, nessa aula nós vamos falar aqui dos tipos de dados em Python e vamos transformar alguns dados aqui, tá? Então, o primeiro tipo de dado que eu tenho aqui é um Hello World. Então, o que é um Hello World? Tá entre aspas aqui, pode ser aspas duplas ou aspas simples, tá? Poderia ser qualquer palavra aqui. E essa palavra ela é uma string. Um número sem casa decimal para o Python ele é um inteiro. Um número com casa decimal é um float. Um número aqui seguido de uma letra, e não é qualquer letra, tá, gente? Depois eu passo melhor. É um número complexo. Essa sequência aqui entre chaves, ela é uma lista, tá? Entre parênteses, uma sequência é uma tupla. Depois eu vou entrar no detalhe e os métodos das listas, das tuplas e de todos esses tipos de dados, tá? Um range, né? O range, esse eu preciso já falar um pouquinho aqui. O range, ele é como se fosse uma sequência, mas ele só se torna uma sequência para um loop, por exemplo. Então, se eu colocar assim, ó, for número, né? Para um número num range de 6. O que é um range de 6? É um range que vai de 0 a 6. Então, calma aí. Um range que vai de 0 a 6. Não é ponto. Eu vou printar aqui o número. Ó. Ele é exclusivo, tá? Então, ele exclui o 6. Ele vai de 0 a 5. Tá? Então, esse é o range, ele funciona dessa forma, tá? Se eu colocar aqui só para eu printar aqui o range, então deixa eu colocar aqui, ó. Se eu colocar aqui para eu printar o range, vai de 0 a 6. Aqui. Ele só vai printar que é um range de 0 a 6. Então, o range ele só funciona com iterador ou se você passar ele para uma sequência. Então, se eu passar ele aqui para uma sequência, aí sim eu consigo ver ele. Eu transformei ele numa lista, numa sequência de lista aqui, entendeu? Eu poderia transformar ele para uma tupla e aí eu conseguiria ver ele também, certo? Então, o range ele é esse tipo de dado. Ele é muito utilizado em loops, tá? Depois eu tenho o dict. Que o dict ele é utilizado para armazenar dados com chave e valor. Então, olha aqui, o que é a chave? A chave é o nome, o valor é o John. A chave idade do John e o valor é 36. Depois eu vou entrar mais a fundo nos dicionários também, que é os dicts aqui, os dictionaries, né? Então, depois disso eu tenho a sequência que é um set, tá? Depois eu vou entrar mais a fundo no set, ele não é igual ao dicionário, tá? O dicionário é chave, valor, dividido aqui por 2 pontos aqui, né? Tenho 2 pontinhos para dizer que esse valor pertence a essa chave, certo? O set não, ele é uma sequência dentro aqui dos colchetes, tá bom? O booleano, ele é true ou false, verdadeiro ou false. E aí, para o Python, o true ele é igual a 1 e o false é igual a 0. Ó, se eu mostrar aqui, ó, true igual igual. No Python, igual igual é igual, tá? Eu colocar aqui, ó, eu tô falando assim, ó, o true ele é igual a 1 e o Python tá dizendo, sim, verdade, true. Se eu colocar aqui, ó, o true ele é igual a 0, ele vai colocar false? Não, true não é igual a 0. Mas o false, ele é igual a 0. E aí ele retornou true. Então, false é igual a 0. Então, isso é verdade, tá? Porque true é igual a 1 e false é igual a 0. Beleza? E aí a gente entra aqui, então, na transformação dos dados. Eu vou fazer algumas transformações aqui para a gente entender um pouco das transformações. Eu vou trazer algumas já prontas aqui que eu tenho. Vamos lá. Então, aqui eu estou passando o 1 para inteiro,
o 2.8 aqui para inteiro, que o 2.8 ele seria um float, tá? Ele seria aqui, ó, um float. Eu estou convertendo ele para inteiro e uma string. Então esse 3 aqui, ele não tá como número, ele tá como uma string. Eu estou convertendo para inteiro. Vamos ver como que vai ficar os resultados. Percebe que quando eu converti o 2.8 aqui, ele trouxe para 2. Então eu converto inteiro, ele traz para o número menor. Ele traz aqui para 2, tá? Existem outras funções no Python que ele converte ou para cima ou para baixo, tá? Depois eu vou mostrar melhor essas funções lá na frente. E o int aqui, o z, que era uma string, eu converti agora para inteiro também. Então agora todos esses aqui viraram números inteiros. Vamos agora converter os números para string. Vamos ver como é que fica aqui esses números como strings, tá? Eu vou criar uma célulazinha aqui embaixo e vou colocar aqui então assim. Vamos colocar aqui o x agora. Eu vou converter o número 1 para string. E depois eu vou fazer um print aqui do type do número 1. Vou fazer algumas transformações. O número 1 aqui, ele é um inteiro, tá, gente? O número 1, ele é um inteiro. Agora, no momento que eu faço aquela transformação ali, ele vira uma string. Coloquei como inteiro, mas ele vira uma string. Se eu colocar aqui um número float, ó, ele também continua virando uma string, porque eu estou convertendo ele aqui para uma string, tá? Isso aqui é muito importante quando a gente for fazer, por exemplo, um print formatado. Ah, mas o que é um print formatado? Um print formatado, a gente utiliza ele para mesclar números com as nossas respostas, variáveis. Ó, eu vou mostrar aqui, por exemplo. Eu vou colocar aqui meu nome Anderson, tá? Opa, é uma string, vou colocar entre aspas, certo? Vou colocar aqui a minha idade, que é 32. Eu sempre esqueço da minha idade. E vou fazer um print formatado. Então vou colocar aqui, ó, print. Como que eu faço um print formatado, Anderson? Você coloca um F aqui antes e você coloca aspas. Você abre e fecha aspas, ou simples ou dupla. E aí você passa o seguinte: o professor. Aí você faz o seguinte, abre e fecha aqui o colchete, tá? E aí você passa a variável nome aqui dentro. Tem, ó. Abre e fecha de novo. Anos de idade. Entendeu aqui? Então eu tô dizendo o quê? O professor da nome, que é o Anderson, tem idade, que é 32, que eu criei ali a variável, anos de idade. Vou dar um print aqui para vocês entenderem. Percebe como que ficou o texto? É para isso que eu preciso utilizar as transformações aqui. Mas vamos supor que eu tivesse aqui a idade, eu tivesse feito algum cálculo e a idade tivesse saído quebrada assim. Ninguém tem 32, vamos colocar aqui 32.5. Ninguém tem 32.5, né? Então 32.5 anos seria o que? A idade 32 anos e 6 meses. Para isso que você vai utilizar aqui dentro essas conversões que eu acabei de mostrar. Então, ó, eu vou pegar esse daqui e vou fazer o quê? 32.5, eu vou passar para inteiro. Eu vou passar para inteiro aqui, porque eu não quero que apareça esse 32.5. E aí, ó, eu vou rodar aqui, ficou 32, certo? Se eu não converter aqui para inteiro, aqui dentro, fica 32.5 anos. Certo? Então é por isso que a gente usa a transformação dos dados. Não só por isso, mas a gente usa, por exemplo, quando a gente tem uma coluna de moeda, por exemplo, que está como string.
a gente tem que converter. Se é número, número tem que ser ou float ou int, e string tem que ser string, e data tem que ser data, certo? A gente vai fazer várias outras transformações quando a gente começar a analisar os dados. Gente, nessa aula é só, até a próxima aula. Valeu!